nosso quadro Clínica da Alma. Já estamos aqui com os pastores Rogério Goulart. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, querido. Tudo bem? Tudo jóia. E pastor Rogerinho, seja sempre muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Carol. Tudo bem? Graças a Deus. Vocês estão animados aí porque o Galo ganhou? Ah, com certeza. Apesar de ter dormido pouco à noite, mas deu para celebrar. Foi agitado lá? Foi. Foi agitado, pastor Rogerinho? Foi. Muito barulho perto da minha casa. Pois é. Hoje um tema muito interessante, falando sobre o engano das soluções imediatistas. Isso é muito sério. Vamos estar trabalhando com esse tema. Mas eu estou com duas participações, pastores. Vamos lá. Vocês querem que a gente responda essas participações Acho antes que seria de bom, entrar né? no tema? Então Seria vamos lá. ótimo. Então, uma é da Silvana, de Belo Horizonte. Ela fala o seguinte: peço aos pastores do Clínica da Alma que me ajudem. A irmã dela está com síndrome do pânico e ela não gostaria de interná-la. O que ela deve fazer, pastores? Certo. Aliás, nós temos recebido lá na clínica muitas pessoas assim, com esse síndrome de pânico, graus distintos, né, bem diferentes uns dos outros, uns bem complicados, que a pessoa não dá conta de andar sozinha, de ficar só, né? Então, nós normalmente aconselhamos que a pessoa vá até a clínica, né, vá até lá o nosso escritório, ali pertinho da igreja, na Rua Manuel Macedo, número 1324, né? Mesmo que de repente esse grau da síndrome seja muito grande, então você possa acompanhá-la, leve até lá para a gente ter um primeiro contato, a gente fazer assim a primeira avaliação e aí preencher ali uma ficha de atendimento, né? Uma ficha de aconselhamento, que aí nós vamos encaixar no horário direitinho para que você possa então receber essa ministração que Deus tem nos dado graça, viu? Para poder ajudar tantas pessoas, né, Rogério, que tem chegado lá, o índice assim é bem alto, né? E inclusive até assim é bom a gente ressaltar que a gente deve dar uma paradinha, fazer um recessozinho agora a partir do dia 22 de dezembro, agora não, né? Já está pertinho. Já está quase, né? Porque é um período assim que a gente precisa que a nossa equipe possa dar uma descansada. Que isso, a gente nem trabalha, pastor. Pastor tem férias? Não, pastor não tem férias não, mas nós temos um número muito grande, né? Ficou brincando, a gente também tira férias. De voluntários, né? E os voluntários nós também precisamos descansar, né? Então assim, a gente vai fazer um recesso do dia 22 até o dia 5 de janeiro, é curtinho, né? Embora assim, em janeiro alguns vão tirar férias, aqueles que são obreiros assim, tempo integral na igreja, mas de qualquer forma você possa levar essa pessoa lá para poder ser atendida, né? E a gente dá pelo menos esse atendimento inicial assim, né? Para orar pela pessoa, né? A gente tem também uma outra, tem uma aqui que é a Ana Jaqueline, que eu vou estar lendo, mas tem uma telespectadora que vai falar conosco agora. Joia. Não, é um telespectador, desculpe. André Evangelista, ele vai falar conosco. André? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao De Tudo Um Pouco. Obrigado. Você quer compartilhar um testemunho? Sim. Eu fico em casa durante o dia com o meu filho, sabe? Sério? E nos últimos dias, o último mês e especificamente há um mês mais ou menos, eu tenho assistido a Rede Super o dia inteiro, tenho assistido o De Tudo Um Pouco. E nesse mês, a partir daí, eu não tenho conseguido ter paz mais para assistir a TV aberta. Eu não consigo assistir mais, né? É uma experiência minha, não tô julgando, não estou condenando ninguém, né? Porque eles precisam de evangelização também, mas o Espírito Santo tem me dado essa experiência muito rica. E o meu filho também tem 1 ano e 11 meses, ele adora também o Tio, ele adora a Rede Super, assiste o dia inteiro comigo. Mesmo quando a TV ela fica com aquele chuvisquinho, por causa que o sinal tem os horários certos para ir ao ar e tal, a gente fica escutando as matérias, escutando os cultos, e Deus tem abençoado a nossa vida muito. Amém, André, que bom, obrigada. De nada. Deus continue abençoando a sua casa, a sua família aí. Amém. Deus que abençoe vocês muito, eu sou muito fã de vocês, eu e o meu filhote aqui do lado. Amém. Como que ele chama? Pedro. Um beijo pro Pedro.
Um Tá bom, beijo. Um abraço, André. Deus abençoe. Deus Amém, abençoe. tchau. Na paz. Interessante, Bacana, né, ele né? falar de não conseguir assistir. Aquilo que você vai alimentando, vai sim. se fortalecendo, não é verdade, pastor? Exatamente, Carol. Quanto mais você alimenta o seu lado espiritual, Certo. mais fortalecido você vai tendo e, consequentemente, você vai tendo mais rejeição com aquilo que você percebe que não é benéfico para o seu espírito e para o seu relacionamento com Deus. Com certeza. Então, muitas vezes as pessoas costumam falar, né? Tá fanático. Não, não é, porque aquilo não nos interessa. Não temos mais prazer, né? Não tem valor pra perde-se gente. o prazer naquelas coisas e aí você quer cada vez mais aquilo que você sabe que te faz bem. Eu acho que você começa a ficar mais polido, valorizar mais o seu tempo. Com certeza. Valorizar os seus olhos, que você não tem que ficar enxergando aquilo que não deve. Valoriza o seu ouvido, você não tem que ouvir aquelas bobeiras que não precisa. Eu acho que acontece isso mesmo, não é, gente? Eu sempre digo que a gente sai da perspectiva do entretenimento e a gente entra na perspectiva do enriquecimento. Claro. Né? Então, no canal aberto, alguma coisa para tirar o seu tempo, te entreter. Mas quando você começa a assistir alguma coisa que verdadeiramente começa a fazer diferença, então entra no enriquecimento espiritual, crescimento, maturidade. Então é a diferença, né? Muito grande nesse sentido. Isso vai trazendo uma consciência, a gente vai ficando realmente... É porque o padrão de Deus é alto. E a gente vai ficando, nossos padrões vão se elevando para que a gente fique cada dia mais parecido com Jesus mesmo. Exatamente. Tem jeito não, né, Isso pastor? é verdade. Você se torna mais seletivo, né? É. Depois que você descobre o que é bom, você começa a ter dificuldade de aceitar o mais ou menos. Você não aceita qualquer coisa não, filho. O nível aumentou. Graças a Deus, né? Eu sempre comento de tudo um pouco. Tem um entendimento, a gente dá gargalhada e tudo, mas claro. o objetivo de É cada diferente. entrevista, de cada bloco, é que a pessoa use isso, não é só agora, não. Isso traga algum tipo de transformação na vida dela, seja como dona de casa, seja na alma dela, seja no corpo dela, ela vai se cuidar mais, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, precisamos em várias áreas da nossa vida. Esse é o claro. objetivo principal, não é Nossa, verdade? demais. E vocês que mexem, trabalham muito com clínica da alma, com a alma, como que uma coisa leva a outra, não é, pastores? Com certeza, porque quanto mais você se beneficia daquilo que realmente agrega valor, né? Então, muito mais você traz para a sua vida mudanças de mentalidade e, consequentemente, de comportamento. É verdade. É a mudança de mente, né? Metanoia. É verdade. Mudando a mente, mudando o comportamento e vivendo uma vida melhor. Vivendo uma vida mais saudável, tanto no sentido físico quanto no sentido emocional. E esse é o propósito de Deus. É uma coisa muito interessante, Carol, porque nós hoje não podemos ter uma visão de igreja apenas no aspecto espiritual ou apenas com o propósito de salvação. Por quê? Porque hoje nós entendemos que Jesus ele não veio só para isso. Jesus ele veio para muito além disso. Seria muito simples se Jesus viesse só para nos salvar. A partir do momento que você recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, tchau. Mas não é isso. Nós temos que ser testemunho não somente daquilo que da nossa salvação, mas de uma vida plena que Jesus tem para nós nessa terra. Nós temos que viver a manifestação dos filhos de Deus nessa terra, porque a terra precisa ver a manifestação dos filhos de Deus e ela anseia por isso, como diz a palavra de Deus. Então nós temos que viver o Evangelho de uma maneira que ele possa alcançar todos os meios. Por isso que muitas vezes, Carol, a gente traz alguns temas que aparentemente são, ao primeiro momento, você fala assim, mas o que é que nós temos a ver com isso? Ou por que que isso é importante? Essa é uma das questões, por exemplo, por que que tratar da miséria é uma questão importante, como nós temos tratado aqui? Porque nós percebemos que a miséria ela não é somente uma situação
local, não é apenas uma situação espiritual, mas ela também é uma situação emocional. Então, há um conjunto de circunstâncias, um conjunto de coisas, né? E nós, como igreja, precisamos ficar atentos e entender e discernir todas essas coisas, não apenas no âmbito pessoal, como indivíduo, mas também como igreja e também como cidadão. Correto. Não cidadão apenas no contexto, né, eu sou um cidadão brasileiro, vou olhar só para o Brasil. Não, o cidadão no sentido de mundo, porque nós temos situações de miséria no mundo todo. Né? Então, é um assunto que muitas vezes a gente tem dificuldade de falar a respeito dele, ou muitas vezes nós não pregamos nos nossos púlpitos a respeito dele, a não ser quando algum missionário vai para um país onde isso acontece. Entendi. Mas essa é uma situação que nós precisamos tratar com mais realidade, mais clareza. É verdade. E, gente, pastor, antes do senhor complementar, a gente está com uma ligação. Opa. Graziela Ribeiro quer falar conosco ao vivo, quer compartilhar um testemunho e fazer uma pergunta para vocês. Olá, Graziela, seja bem-vinda. Olá, bom dia. Bom dia, muito obrigada por estar aqui conosco, juntinho. Você quer compartilhar o seu testemunho? Amém. Eu queria fazer uma pergunta. Certo. Que seria, né, para os pastores, que foi abordado agora falando sobre o transtorno do pânico, que uma ouvinte também, participante do programa, né, fez. Que seria que se eles acreditam que o transtorno do pânico, psiquiatricamente falando, em questão de medicação, né, de tudo que as pessoas falam que tem que usar, que isso, que aquilo, porque hoje eu tenho 33 anos, eu convivo ainda, eu falo que ainda, que em nome do Senhor Jesus eu vou ser liberta, e já posso falar que eu sou, porque a gente profetiza pela fé, que tem 14 anos, então com 33 e 14 são muitos anos. Então, assim, a pergunta seria na questão psiquiátrica, porque eu já passei em todos os tipos de psiquiátrica que Belo Horizonte pode ter. E que nesse termo psiquiátrico sempre tem, né? Só medicações, medicações, medicações. Seria essa pergunta. E o testemunho, né? Eu vou só pedir para você, Graziela, você abaixar o volume da sua televisão e você falar só pelo telefone agora, tá? Porque tá dando um retorno, aí fica voltando a sua voz. Ela já está abaixada. Então, porque o meu é TV a cabo, deve ser por causa disso. Comenta, então, fala o seu testemunho também, por favor. E o testemunho maior, através do transtorno do pânico, dessa pergunta, né? Através do psiquiatrismo, da doença, né? E o testemunho todo é esse, que todos os psiquiatras sempre falaram as mesmas coisas, sempre as mesmas medicações, só trocavam as medicações. E, infelizmente, é assim. E eu sofrendo dia após dia, eu tenho 3 filhos, casada, e vendo todo o meu sofrimento, eu posso falar que se você crer, se você orar, se você clamar a Deus, Ele sabe que está passando por você naquele momento. Infelizmente, o transtorno do pânico é a pior coisa que o ser humano pode ter. Não é uma doença, não é um tumor, não é um câncer, não é uma epilepsia, não é outras doenças. Mas que quem está na família da gente acha que é uma frescura, que é um piti, que é isso e aquilo. Mas, infelizmente, não é. É algo terrível. Então, eu posso falar que quem estiver me ouvindo, quem está vendo isso tudo um pouco, eu tenho visto vocês há uns tempos agora, na Rede Super. Amém. Todos os dias também, como esse rapaz falou agora, e é verdade. Porque quando entra no corpo da gente, no Espírito Santo começa a agir. Amém. Tanto vocês da Clínica da Alma, é uma bênção para a gente. Tem muitas pessoas que sofrem e a Rede Super está sendo uma bênção para essas pessoas. Vocês podem ter certeza que o Senhor tem usado vocês. E o meu testemunho é esse, que quem estiver ouvindo, ora. Eu, agora há pouco, eu tive uma pequena crise do pânico, eu posso falar, gente, eu estou aqui na minha casa, vendo televisão, o que eu fiz? Comecei a orar, comecei a respirar fundo, comecei a relaxar, a desviar o meu pensamento e a clamar ao Senhor, porque Ele fala na palavra dEle que Ele nos curou, não é? Então eu posso falar, toda doença de fundo emocional não é de Deus, é do diabo. Então, isso é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vai libertar. Amém. E eu sei que a minha vitória e a de todos que estão nos ouvindo, em nome de Jesus, vai chegar
porque é por amor, e eu sei que Deus me ama e Deus ama todos nós. Amém. Grazi, muito obrigada, querida. Deus te abençoe grandemente. Obrigada por você ligar. Amém, amém. Ela vai, pode... Pode falar para ela que eu quero responder para ela. Ela vai, mas ela pode estar desligando o telefone. Pode. Os pastores vão estar te respondendo agora, Grazi. E aí você vai desligar o telefone, pode aumentar aí, né, o volume ali seja da internet ou seja aí do telefone, para você ouvir a resposta dos pastores para você. Obrigada, amém, Deus abençoe por compartilhar, com certeza, né, a vitória de um é a vitória de todos. E muitas pessoas estão sendo edificadas com o seu testemunho. Um beijo. Amém. Em nome de Jesus. E que elas vivam em nome de Jesus. Amém, querida. Olha só, Graziela, obrigado por você ter ligado, né, e contado aí, assim, a sua experiência. E realmente 14 anos é uma situação delicada. Eu não sei como é, porque eu nunca passei por isso, mas eu sei como é por ajudar e tentar ajudar muitas pessoas que chegam ali na Clínica Dalma, não só com 14, 15, recentemente agora, nessa semana, uma pessoa com 17 anos, outros com 20, mas uma das coisas que a gente tem percebido é como que o Senhor tem sido bom, como que o Senhor tem curado. Nós entendemos que existem limitações e os psiquiatras, as únicas coisas que eles podem e sabem fazer é medicar e é importante a medicação. A medicação ela é necessária para trazer um equilíbrio, porque muitas situações são situações até mesmo de tentativas de suicídio e várias outras situações, pessoas que já atentaram contra a sua própria vida, passaram já por 2, 3, 4, 5, 10 tentativas de suicídio, enfim. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, é importante o acompanhamento do profissional, usando a medicação e também a questão espiritual. Isso. Então, eu quero dizer para você que nós temos assim um número muito grande de pessoas que foram plenamente curadas, que não precisam ficar mais se cuidando no sentido assim, evita isso, ou evita aquilo outro, ou passa por uma crise, foram completamente libertos do pânico. E pelo contrário, hoje são pessoas assim que não se preocupam mais com isso e têm sido instrumento para ajudar outros. Inclusive estão lá na clínica hoje como voluntários, atendendo e ajudando e ministrando várias pessoas que chegam lá. E eles conhecem exatamente como que é a situação. Então, eu quero assim nos colocar à disposição de todos que estão nos assistindo, todos os telespectadores, todos aqueles que estão nos ouvindo, ou mesmo vendo o programa reprisado, nos procure. Deus tem nos dado graça para ajudar as pessoas. A cura não está em nós, mas tem certos momentos que Deus levanta pessoas, ajudadores, para ajudar outros. Não é? Então, assim, nós estamos nos colocando como ajudadores para que Deus, Ele que vai operar a cura, a libertação, e você não vai precisar mais ficar dependente de medicação. Embora eu goste de falar que a única pessoa que pode estar autorizada, está autorizada a dizer que você não pode mais, não precisa usar mais a medicação, é quem receitou, que são os psiquiatras, né? Então, assim, e ele vai olhar e ver que você está completamente diferente, que você está curado, você está melhor, ele vai eliminando, diminuindo, até simplesmente cortar toda a questão da medicação na sua vida. Então, só ele pode fazer isso. Mas espiritualmente, o Senhor tem esse poder para te curar e te libertar. Amém. A gente também está com uma outra telespectadora, Maria Hipólito, que quer falar conosco. Boa tarde, Maria. Boa tarde, pastora. Seja bem-vinda ao De Tudo Um Pouco, querida. Amém. Eu assisto vocês todo dia, sou fã da Rede Super, né? Assisto o dia todo, assisto à noite. Aí eu estou passando um problema, sabe, pastora? Como vocês estão assim, fazendo Clínica da Alma, né? Certo. Programa Clínica da Alma, não é isso? Isso. Aí olha, pastora, eu tenho 30 anos, 7 anos que eu aceitei Jesus, nunca desviei, nunca saí da presença do Senhor, trabalhei muito para o Senhor numa igreja aí, né?
numa igreja, eu trabalhei 25 anos só numa igreja só. Amém. E depois, com muitas lutas que houve na minha vida, dentro do meu lar, dentro do meu lar mesmo, sabe? Foi dentro do meu lar, não foi com família, com filho, não. Foi dentro do meu lar mesmo. E aquilo, aquelas palavras foram entrando dentro do meu coração, foi me enfraquecendo, foi tirando a vontade. Pastora, eu me sinto assim, que eu tive uma vida muito boa, uma vida alegre, vida feliz, financeiramente, sabe? Eu e meu esposo, a gente concordava com tudo que nós ia fazer era em acordo um com o outro. E agora não tem esse acordo mais. E com isso eu fui me abatendo, por palavras fui me abatendo. E mais que eu buscar Deus tem me mostrado várias coisas assim, né? E hoje eu estava orando e eu me senti como eu estou igualmente a Jó. E Jó perdeu tudo, né? Certo. E aí eu me senti como Jó. Aí eu falei, já que eu estou me sentindo como Jó, eu vou ficar firme, porque Jó ficou firme com Jesus e venceu. Teve tudo de volta, né? Porque o que eu quero de tudo de volta, pastora, mesmo, é servir a Deus, é fazer a obra de Deus que eu fazia. E eu estou parada, não estou fazendo. Entendeu? E Deus me cobra muito, mas a luta foi tão grande, me abateu tanto, que eu não sinto vontade. Outro dia eu fui no culto do pastor Daniel, né? Gostei bastante. Moro aqui no São Benedito, em Santa Luzia, né? Então não é difícil, mas você sabe. Aí eu queria que vocês me dessem aí... Às vezes a minha filha fala, vai no médico, pode ser depressão. Eu falo, crente não tem depressão. Crente pode ter estresse, mas depressão não é de Deus. Depressão não é de Deus. E eu me cuido muito sobre minha alimentação, eu me cuido muito a buscar o Senhor, me cuido muito com a minha boca, me cuido muito com o que eu falo, para não aborrecer o meu Espírito Santo, porque eu quero viver uma vida assim, como Jó, que perdeu tudo, mas depois Deus deu tudo. E tudo que eu quero, porque eu já estou com 72 anos, mas eu não perdi a confiança e a fé em Deus. Amém. E ainda eu vou fazer o que eu fiz, o que eu fazia para o Senhor. Mas eu estou numa fraqueza, assim, espiritual, que eu acordo 6 horas e não durmo mais, preocupada com a minha vida. Aí eu queria que vocês me dessem, assim, uma palavra. Certo. Né? Tá certo. Querida, primeiro eu quero te agradecer por você estar ligando, para ter ligado, né, tá abrindo o seu coração e pedir para você ir acompanhar aí a resposta aí pela televisão mesmo. Um beijo grande, Deus te abençoe. Renove, fortaleça, redirecione. Eu vou ouvir pela televisão. Isso. Tá? Então eu vou aumentar, porque a Lina mandou pôr no 0. Isso, agora a senhora pode aumentar, pode colocar no volume máximo que a senhora quiser. Um abraço, pastora. Outro. Eu amo vocês todos aí, todos. Amém, nós também. Pastor Luci nem se fala. Um beijo. Outro. Pastor Rogerinho. Olha, Dona Maria, é muito interessante o vigor. E mais interessante ainda é a nossa motivação. Em muitos momentos, mesmo que, como a senhora disse, com 72 anos, é natural que a senhora não tenha o mesmo vigor que a senhora tinha há 20, 30 anos atrás. Isso é natural, porque, infelizmente, por causa da nossa condição humana, o nosso corpo passa por um processo de deteriorização e não há nenhuma questão espiritual nisso. Nós precisamos entender as nossas limitações físicas, entender que hoje nós não temos condição de fazer algumas coisas como nós fazíamos há 20 e 30 anos atrás. Então, essa é uma das questões que é importante nós sabermos as nossas limitações. Agora, a nossa motivação, ela precisa realmente estar sendo renovada e todos os dias nós precisamos buscar essa renovação no Senhor. Fazer as coisas que fazíamos antes.
fazer não as mesmas coisas com a mesma intensidade, mas fazer as coisas com a mesma motivação. Isso traz para nós satisfação e traz alegria. Com relação à situação da senhora falar que tem desejo, esse desejo e não consegue fazer, talvez possa ter acontecido alguma coisa nessa caminhada da senhora que a senhora ainda não conseguiu discernir exatamente o que foi, e aí a senhora precisa avaliar isso. O que foi que realmente aconteceu na minha vida que eu fiquei, depois de ter trabalhado com tanto entusiasmo durante 25 anos, eu parei, né? Então, avalie isso e veja, como diz a palavra do Senhor, veja onde caíste, né? E comece de novo, volte às primeiras obras. E eu creio que ter 72 ou ter 52 não há limitação. A senhora vai ter a mesma motivação no Senhor e o Espírito Santo do Senhor vai levar a senhora a se alegrar naquilo que vier nas mãos da senhora para fazer. Eu creio numa renovação, eu creio numa restauração dessa motivação em nome de Jesus. Eu vejo muito vigor na voz da senhora. A senhora tem muito vigor, então com certeza Deus já está aí renovando a senhora. E a gente está com a Cleusa Borges, de Contagem, quer falar conosco também. Boa tarde, Cleusa. Oi. Seja muito bem-vinda ao De Tudo Um Pouco. É o seguinte, pastor, eu tenho um problema, eu tô com 61 anos, faço 62 agora em fevereiro. Certo. Eu tenho esse problema psicológico desde 18 anos. Eu tomo calmante, eu tomo remédio há 25 anos, eu sou crente, compromissada com a palavra de Deus. Eu desenvolvi síndrome do pânico, eu tenho medo de tudo, eu tenho depressão grave, eu tenho também transtorno de ansiedade, um pouco de bipolar. E meu filho fica me massacrando, falando que isso é demônio. Eu não posso aceitar que isso é demônio, porque isso é um problema cerebral. Eu tenho acompanhamento com psiquiatra e psicólogo. Certo. Então, como que pode ser do demônio se você tem uma coisa no cérebro? Eu estou até lendo um livro de uma psiquiatra americana, o nome dela é Kay, foi a minha psicóloga que me deu esse livro. Ela é PhD, ela é psiquiatra, e ela escreveu um livro, ela também desenvolveu isso. Isso é do cérebro da pessoa, não é do demônio. Eu sou uma pessoa de oração, sou uma pessoa, sabe, que participo na igreja. Eu não trabalho na igreja, mas eu faço roupa para dar as crianças no final de ano. Então, eu tenho uma participação. E eu não posso ver que isso é demônio, porque se eu ficar sem medicamento, eu não durmo. Eu já fiquei 48 horas sem dormir nada. Entendi. Então, eu não creio que seja de demônio, nem espiritual. Eu creio que seja uma doença. Certo. Cleusa, eu quero agradecer você pela participação, por você estar ligando, ter aberto o seu coração. E nós vamos estar conversando sobre isso. Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Para que me dê a resposta em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Cleusa, uma das coisas que, inclusive, o Rogério já comentou aqui, é que a única pessoa que pode falar com você para parar de tomar o medicamento é aquele que prescreveu tal medicamento. Então, se você está sendo acompanhada por um psiquiatra, ele te receitou um medicamento, você faz uso desse medicamento, ele é a única pessoa autorizada a diminuir a dosagem desse medicamento ou até mesmo falar que você não precisa mais dele. Por quê? Porque ele é um profissional que está capacitado para avaliar o seu corpo, avaliar aquilo que você precisa. E o medicamento, ele tem uma função específica. E uma das principais funções do medicamento, no caso
de problemas psiquiátricos, né, e neurológicos, é fazer com que haja uma reposição de determinadas substâncias que o nosso corpo não está produzindo à medida da nossa necessidade. E isso precisa realmente ser avaliado. O psiquiatra, ele não simplesmente passa um remédio porque ele está quer vender ou simplesmente porque ele tem que passar uma receita. Não. Então, há uma necessidade, nós entendemos isso e não queremos de maneira nenhuma que, não só você, Cleusa, como qualquer outra pessoa que está nos assistindo, venha entendendo que isso é uma questão simplesmente espiritual, parar de tomar o medicamento sem o consentimento médico. Não é essa a nossa prática, não é assim que nós cremos. Muito pelo contrário, nós cremos e trabalhamos numa perspectiva de um ser humano integral, no sentido de que o corpo tem as suas dificuldades e ele precisa receber aquilo que é necessário para o seu funcionamento. Como também entendemos que há questões que são questões emocionais. E aí sim, você pode procurar a ajuda de um psicólogo, além da ajuda do psiquiatra, a ajuda de um psicólogo, fazer um acompanhamento psicológico, né? Então, eu acho que isso também é muito interessante e é necessário. É um outro tipo de profissional, é um outro nível de tratamento e o psiquiatra, ele não vai fazer esse acompanhamento, o psiquiatra e o neurologista não vão fazer aquele serviço que é um serviço do psicólogo. E temos também as questões que são questões espirituais, que nós não podemos descartar isso, não podemos descartar as influências que nós recebemos, tanto na alma quanto no nosso corpo, das regiões celestiais. Porque nós somos seres que estamos inseridos num contexto espiritual. E você, como é uma mulher de Deus e que tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus, sabe que o mundo natural é regido pelas coisas espirituais, então não negligenciar também as questões espirituais. Então, se você tem dificuldades em ver e se relacionar com essas três dimensões, né? Corpo, alma e espírito, procure a gente. A gente vai tentar, de alguma maneira, ajudar você a se relacionar mais com esses níveis de situações e que vão juntas, num processo, fazer com que a gente possa viver plenamente a vida que Deus tem para nós, que é a vida abundante. Amém. Pastor, nós estamos fechando, né, o nosso bloco. O senhor podia orar para a gente? Claro, vamos orar em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nessa hora nós queremos colocar a vida de cada um dos telespectadores diante de tantas situações que cada um está vivendo, aqueles que ligaram, compartilharam, mas tem um universo de pessoas que não ligaram, mas sabemos que estão vivendo situações difíceis, tanto na dimensão do corpo físico, nas emoções e no espiritual. E sabemos, ó Pai, que o Senhor veio para trazer a verdadeira liberdade. E cremos que se o Filho, Jesus Cristo, nos libertar, verdadeiramente seremos livres, curados, perdoados, libertos, por louvor da Tua glória. Eu oro assim por cada uma dessas pessoas, no nome de Jesus. Amém.